Rádio Rock Esportiva. Entra em campo a equipe que bate um bolão. Fique ligado na melhor transmissão. Equipe Rock Esportiva. Muito boa noite para você sintonizado conosco aí em facebook.com/Rock Esportiva, também através das páginas da Simbralo Eventos, da Multifísio Fisioterapia, do São Carlos em Rede, do Grupo Comunicação e Pesquisa lá da UFSCar e também deste mundão de compartilhamentos. Chegamos, com a live desta segunda-feira, dia 13 de julho de 2020, Dia Internacional do Rock and Roll. É isso aí, a Rádio Rock Esportiva, numa live super especial, a live de número 50 nesta pandemia hoje, com Luiz Ademar, comentarista do Grupo Tati de Comunicação, do DAZN,
da VIT TV, que engloba aí o Maicuja TV FPF e também a CBF TV, além do blog Futebol Caipira, é o nosso convidado já conosco nesta noite de segunda-feira. Sempre aí no apoio de Bianchini Autopeças, Peixaria Central, Disque Pizza Vesúvio, King Comunicação, São Carlos em Rede, Sancar Mecânica Elétrica Automotiva, Vando Detailer, Multifísio Fisioterapia e também Casa dos Portões. Então vamos lá já trazendo o nosso convidado de hoje, a nossa equipe Rádio Rock Esportiva hoje também com mais um integrante, nosso convidado João Vitor Gonçalves está conosco hoje também. Vamos a Sorocaba então. Alô João Vitor, boa noite, seja bem-vindo meu amigo. Boa noite, Rafa. Boa noite a todos os ouvintes e as pessoas que nos assistem nas redes sociais. É um prazer participar dessa live, a live de número 50, e um prazer também contar com a presença do Luiz Ademar, nosso grande referencial em relação ao futebol do interior do Brasil. É um privilégio poder participar desse momento de conversa. Eu tenho certeza que vai ser muito produtivo. A gente traz aqui para o mundo virtual muitas perguntas que às vezes nós gostaríamos de fazer na vida real. Poxa, queria saber do Luiz Ademar isso sobre esse time, sobre a Segundona, sobre a A2, sobre os times aí da Série B do interior. E hoje eu estou aqui como porta-voz de muitos amigos para fazer essa participação tão especial. Uma grande noite, que seja uma grande live a todos nós. Sem dúvida. Muito obrigado, João. João atendendo o nosso convite, participando conosco nesta noite de segunda-feira. Comentarista Rádio Rock Esportiva mais uma vez conosco, Ednelson Simonetti. Dinho, seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite. Boa noite, Rafa. Boa noite, João. Boa noite a Luiz Ademar. Ô, Rafa, hoje eu tô em desvantagem, hein? Hoje eu tô em desvantagem porque esses caras conhecem muito, cara. Então hoje o bicho pega pro meu lado, né? Então é isso aí. Como o João disse aí, como o João disse aí, o Luiz Ademar é um grande referencial nosso para as notícias do futebol interior, né? Eu acompanho o Luiz assim praticamente diariamente, vendo as postagens dele, né? Às vezes comentando, ele me responde e assim a gente vai. Eu tenho certeza que vai ser uma live muito agradável também, porque futebol do interior é o que mais tem assunto, né? É o que mais tem resenha também, né? E aproveitar também, né, Rafa? Hoje é o dia do rock, né? Desejar um feliz dia do rock para todos os roqueiros, pro Rock Júnior, pro Rock Balboa, pro Gonçalo Rock, pra tudo rock aí. Boa! Boa, essa foi boa, Dinho. Ednelson conosco, Dinho conosco mais uma vez aí. Mais uma live rock esportiva. Pessoal que já está entrando na nossa live, inclusive aqui, eu já vou mandar um alô para todo mundo daqui a pouquinho. Compartilhem, comentem a nossa live, enviem perguntas aí ao nosso convidado desta noite. Luiz, seja bem-vindo, Luiz Ademar. Obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, meu amigo. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Rafael, Ednelson, João. Se tiver alguma coisa, vocês me avisam. Vim com minha filha aqui, um pouco mais tranquilo, senão vocês vão ver gatinhos passando por aqui, e aí eu estou escondido aqui. Mas se tiver alguma coisa, vocês me avisam que eu tenho o laptop no celular. Mas obrigado pelo convite, é um prazer todo meu. Eu acho que sobre futebol, sobre jornalismo esportivo, na Rádio do Rock de São Carlos, não é? E com amigos todos da imprensa esportiva, isso é sensacional, é o que eu curto fazer, é o que eu gosto de fazer, e é sempre legal a gente trocar experiências, trocar, né, situações e falar muito do futebol, em especial no interior de São Paulo. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito prazer é todo nosso. Deu uma picotadinha no começo, mas depois melhorou. Não sei se pro Dinho e pro João também houve esse... Também. Picotou, também? Mas deu uma melhorada. Mas deu uma melhorada. Se vocês quiserem, agora eu consegui. Eu consigo pro celular, também fica mais fácil. Vocês me falam, tudo bem? Pode ser. Quer tentar? Pode ser. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma saidinha aqui, vou correr rapidinho aqui, agora tá fácil. Exato, pode ser. Tranquilo. Então vamos lá, vamos seguindo aqui com os nossos amigos nesta noite, enquanto o Luiz faz uma nova conexão. Já está conosco o nosso Luiz Ademar, só melhorar a qualidade do áudio. Enquanto isso, você senta o dedo aí no compartilhar. No dia do rock and roll hoje, dia internacional do rock and roll, abertura diferente hoje, rock diferente na Rock Esportiva, uma abertura nova, um encerramento novo hoje também, com o Dr. João Vitor conosco hoje participando lá de Sorocaba, terra de Edson Vieira.
Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso também. O amigo do Ednelson. Nosso amigo, o Edson, eu preciso trazer o Edson numa live, cara. O pessoal tá pedindo muito o Edson Vieira numa live aí. Enquanto Precisa isso mesmo. aqui, ó... Depois da notícia que a gente teve em off aí, precisa mesmo. Precisamos. Aqui, ó, o Ronan Santos. Boa noite, amigo. Um abração pra você. Elaine Vicente, a minha prima lá em Santa Adélia, a minha Santa Adélia, não falha uma, hein? Um beijão para todos vocês aí em Santa Adélia. O Márcio Bufa também já está conosco, mandando boa noite. O José Luiz Jampá também já conectado, mandando boa noite. Marquinhos Chiocchini, que fez uma live espetacular conosco ontem com o Vaguinho Chiocchini, com o Vaguinho Fiorini. Já mudei tudo aí, viu, Marquinhos? Tá mandando aqui abraços, Dinho, equipe e grande amigo Luiz Ademar. Parabéns pela live, o trabalho de altíssima qualidade. Obrigado, viu, Marquinhos? Vocês aí também são referência para nós sempre. Show de bola. Julião Cominotti, uma boa noite a todos os amigos da Rock Esportiva. Tá mandando o nosso Julião aqui. Preparador de goleiros do Grêmio Desportivo São Carlense, se preparando e já numa ansiedade aí para a disputa da Bezinha deste ano, hein? Vamos falar também de Bezinha com o nosso Luiz Ademar. Lori Silva, boa noite, um abração. Por onde anda o Luiz Ademar? O Luiz Ademar está no grupo Tati de Comunicação, lá em Ribeirão Preto. Está na VIT TV, que é a produtora lá da TV FPF, da CBF TV, do Maicujo, né? Que presta serviços aí também para as duas TVs. E está também no DAZN e no blog Futebol Caipira, que é o tradicionalíssimo, né? O mais tradicional do interior. Ronan Santos, de Manaus. Caramba, que prazer, Ronan. Um abração para você e para o povo manauara aí. Que satisfação. Nesta noite de segunda, a Rock Esportiva, no dia do rock, né? No Dia Internacional do Rock, chegando longe mais uma vez. Quem está aqui também? Lucimara Fontana, parabéns a todos. Parabéns, João Vitor. Está mandando um alô para você aqui também, a Lucimara, João. Grande Lu, companheira de trabalho em São Carlos, pessoas que a gente teve o prazer de conhecer pelo caminho aí da nossa trajetória. Muito bem, muito bem. Daqui a pouquinho o Luiz Ademar conectando conosco aí para a gente seguir firme com a nossa live de segunda-feira. É um dia que o pessoal não está muito acostumado com a gente fazendo as lives, mas pintou a oportunidade e nós estamos aqui, ó, preparadíssimos já. É só apertar o play aqui quando o Facebook e o OBS deixam, evidentemente, né, Dinho? Porque foi um sufoco de novo. Rafa, em breve... A gente estava conversando, eu e o João fora do ar, a gente está com um projeto aí para segundas-feiras, né? Aí depois a gente vai conversar aí, mas o pessoal vai nos ver de segunda-feira, sim. Boa! Segundona na mente, a palavra é segundona, né? Segundona é que Segundonas. Todos estamos na expectativa aí pelo começo, quem sabe com os dois times de São Carlos envolvidos aí na disputa, Rafa. Boa, boa demais. Luiz está conosco já, conectado? Alô, Luiz, tudo certo agora, Luiz? Tudo certo, só que eu voltei pelo laptop e não tenho o programa no celular, eu tenho que obter ele, né? Eu tenho que obter aqui. Então eu vou tentar por aqui mesmo. Vocês estão conseguindo ouvir legal ou não? No final foi bem, no comecinho deu uma picotada de novo, mas no final foi bem. Pode ser o microfone. Fazendo aqui no celular, volto pro celular, daí a gente fica a coisa... Tô conseguindo obter ali baixar lá o sistema, e aí eu já volto. Vocês estão me ouvindo ou não? Sim, estamos ouvindo. Sim. Perfeito agora. Então vamos tentar seguindo. Minha filha está tentando aqui no celular, depois eu acesso lá e acho que fica mais fácil. Pode pedir, se ela conseguir fazer o acesso por lá, viu, Luiz? Naquele link pode entrar e aí você já assume por lá, depois a gente derruba esse link. Aparece 2 Luizes aqui na tela, mas não tem problema. Depois a gente derruba esse do notebook. Maravilha. Aí e seguimos. Vamos embora. Então vamos lá. Beleza, minha filha já está fazendo ali no celular. Eu esqueci que eu não tenho no celular esse sistema. Eu só tenho no laptop. Agora ficou bom, hein? Agora a frase toda sua perfeita aí. Então Agora vamos seguir. Ficou bem claro. Então, para começar, Ednelson, Dinho, fica à vontade, Dinho, para fazer a primeira para o Luiz. Ô Luiz, eu vou fazer uma pergunta, assim, já voltado para quando você estava na Sport TV, né? E tinham vários jogadores, ex-jogadores comentaristas, né? Eu vi, assim, uma opinião particular, que algum deles chegava o sapato mesmo nos caras lá, mas assim, de uma forma
às vezes até um pouco pesada, né? E como que você via isso daí? Será que é porque os caras jogaram numa época que o futebol era diferente, a qualidade era outra, e hoje houve uma decadência na qualidade do futebol? Ou faltou um pouco de preparo para eles? Agora eu consegui no celular. Eu vou tirar um, vou para o outro. Vamos lá. Vamos ver. Não sei se vocês estão me acompanhando ou não? Opa! Agora tá melhor. Perfeito o áudio. Agora. Estão me acompanhando agora ou não? Sim, Tá perfeito. perfeito. Tá legal? Perfeito. Tá perfeito? Perfeito. Ah, então agora eu acho que no celular ficou melhor. Então, pelo menos a gente fica uma coisa mais sossegada, né? Vou tentar colocar aqui para ver se a gente consegue. Repetindo a pergunta, eu peguei a respeito dos ex-jogadores comentaristas, é isso? Isso, os ex-jogadores comentaristas. A gente viu alguns que assim que eles pegam muito pesado no comentário, né? Às vezes, eu vou citar, por exemplo, o Miller, na época do Sport TV. Ele sentava o pau no time do São Paulo, né? Talvez porque na época dele o time era melhor, né? O futebol era outro, e hoje a coisa deu uma decaída, né? Eu queria que você falasse como que você vê isso daí. Esse negócio, esse sentimento dele do futebol do passado ser melhor, ou é um pouco de falta de preparo do cara para estar fazendo os comentários? Bom, tem as duas coisas, cara. No caso do Miller especificamente, era falta de preparo e o Miller foi cracaço. A gente conversava com ele mesmo assim nos bastidores, falava, Miller, o que para você era muito fácil, para a maioria do jogador não é. Ah, não, isso aí é só dar um tapinha, fazer o gol, para não ser. O cara jogou Copa do Mundo, o cara foi campeão do mundo, foi campeão de Libertadores. O Miller só tá pobre porque ele foi burro. Porque era para ele ser multimilionário, né? O Miller jogou muita bola. Então, quando nós conversávamos para ele, e às vezes o próprio time do Sport TV, a gente ia jogar bola, ele, às vezes jogava eu, Noriega, Miller, Belete, Caio, nos times que a gente ia fazer umas peladinhas. Era muito fácil jogar com esses caras já veteranos. Então, o cara não foi preparado, o cara vai para a transmissão, e aí tem aquele pouco também de rancor. Eu joguei pra caramba, esses caras não jogam nada e tudo. Então, acumula de tudo um pouco. Alguns jogadores você vê que tem uma situação financeira já confortável. Vou te dar um exemplo do meu amigo, do meu irmão, o Ricardinho, que está no Sport TV até hoje. Nós fizemos a Copa do Mundo de 2014. É um cara muito preparado, é um cara muito culto, é um cara que acumulou assim, uma situação financeira extremamente confortável. Então o cara se prepara melhor, ele avalia, ele antes de ponderar, ele vê se o cara pode ou não pode. Então, eu acho que a grande culpa são dos jornalistas que contratam aí jogadores. Eu não sou contra, eu acho que tem espaço para todo mundo. Tanto que quando eu fui presidente da CESP, eu que coloquei o prêmio para ex-jogador comentarista. Eu até dividi para não dar problema. Mas eu acho que você tem que avaliar muito o nível do cara, se ele está preparado, prepará-lo antes de mandar para o vídeo. Esse é um erro dos jornalistas que contratam os ex-jogadores. Muito bem, 20 horas e 40 minutos, o pessoal na nossa live aqui, o Marquinhos Chiocchini está conosco, que eu já mandei um abraço para ele lá da Rádio Cultura de Araraquara, grande equipe. Meu amigo. Nosso amigo, participou ontem conosco aqui, viu, Luiz? Gente boa. Ô, Luiz, ele já te pagou o jantar, o almoço, alguma coisa? Não paga nada, viu? Mas não vai pagar também, viu? Não paga só nada. Promete, Luiz, só promete, mano. Ele só deixa o Marquinhos, nós vamos falar com o Zé Roberto Já falei que Fernandes. da próxima vez, se ele não pagar, eu vou lá em frente à casa dele. Quem mais está conosco? Cainha, preparador de goleiros da Intel, do futsal da Intel, que esteve aqui o ano passado. Tá te mandando um alô, viu, João? Parceiro da década aí já. E grande abraço pro Luiz Ademar, no qual pude... Não, aqui é o Rodrigo já. Pude trabalhar na web rádio Arena BR. O Rodrigo Augusto mandando um alô aí também para todos nós. O Cainha mandando um abraço pro Dr. João. O João foi médico da Intel aí o ano passado, viu, Luiz? O Valdir foi médico da Intel, do João Vitor, nosso convidado aí hoje também para participar conosco. Dr. João Vitor. Valdir da Silva e o Gilberto Corrêa também na nossa live aí. João, fica à vontade para fazer a primeira também. Luiz, uma coisa que chama atenção na sua trajetória
além da questão da CS, que você foi presidente, é sempre essa paixão pelo futebol do interior. E eu, Ednelson, Rafa, a gente começou nesse mundo por causa da arquibancada, né? Mas o Rafa já como repórter, Ednelson como torcedor, e você sempre foi para nós uma referência, principalmente pelo trabalho no futebol caipira. Conta um pouco para a gente como que começou essa sua afinidade pelos times do interior, pela rotina do interior, que é muitas vezes tão charmosa, né, e tão única para a gente que gosta aí de acompanhar esse nicho dentro do futebol. Isso já vem desde moleque, quando você acompanhava o Campeonato Paulista, os clubes assim, você fazia aquelas anotações, quem é artilheiro, quem não sei o quê. Poxa, mas esse time, esse cara no interior aqui tá fazendo muitos gols, quem é? De repente ele vem pro seu time, vai para um outro time, você vai acompanhando. E também juntou, desde o início da minha carreira, eu me formei em dezembro de 90 e comecinho de 91 eu comecei na Folha Metropolitana de Guarulhos. E lá eu fazia polícia e também fazia algumas matérias de esporte, que era o Flamengo de Guarulhos, que está hoje na última divisão, e o Guarulhos, que hoje é Guarulhos, não era Guarulhos, era Vila das Palmeiras. Então eu cobri esses dois times. Eu cobri esses dois times. E numa das matérias que eu fiz do Vila das Palmeiras, o Palmeiras, depois de uma copinha em São Paulo, emprestou 4 jogadores para o Vila das Palmeiras. E os caras chegaram, já pensou, você está no Palmeiras, na estrutura do Palmeiras, chegando no Matagal do Vila das Palmeiras lá e tal, os caras assustaram e tal. E eu fiz uma matéria com cada um desses 4 personagens, um até desistiu. O pai dele tinha dinheiro pra caramba, era empresário, ele falou, vou cuidar da empresa do meu pai, do que eu vou ficar aqui. O outro tinha ambição. Enfim, eu fiz personagens com esses 4 emprestados, e essa matéria, o meu editor na Folha de São Paulo, ou da Folha de Guarulhos, também era secretário de redação no Diário Popular em São Paulo. Aí ele sempre levava o jornal para o Diário Popular, na verdade, era o Diário Popular. E aí o editor lá viu essa matéria, gostou, falou para ele, que era o Titico, o meu editor, falou, pô, quem é esse moleque? Pô, esse moleque tá começando agora, tá? Ele faz matéria para nós de polícia, de esporte lá. Pô, vou chamá-lo para fazer um teste aqui. E me chamaram para fazer um teste no jogo Santos e Ferroviária, na Vila Belmiro, no Paulistão de 92, isso. Aí eu fui fazer o jogo, tinha que fazer jogo, o Diário sempre foi o apelido do rei das bancas, tinha que fazer 30 centímetros de abre, o Santos ganhou de 3-0 da Ferroviária. 30 centímetros de abre, um vestiário grande do Santos, um vestiário médio da Ferroviária, das notas para os jogadores dos 2 times, e tudo eu fui, fiz. Coincidentemente, esse jornal, tanto o Diário Popular quanto a Gazeta Esportiva, meu pai era motorista de táxi, me trazia, que ele trabalha de madrugada, toda manhã ele me trazia os jornais, eu lia, acompanhava toda essa coisa, e aí eu passei no teste e fui contratado no Diário em 92 para fazer matérias no interior de São Paulo. Então, eu fui para ser o setorista do interior. Tanto que, com muito orgulho, eu falo, e lembrava isso com o meu amigo falecido e saudoso Vadão, em 92, uma das minhas primeiras matérias foi o Carrossel Caipira, que eu inventei. O Carrossel Caipira fui eu que inventei, porque eu fui, o Mojimirim estava fazendo pré-temporada para o Paulistão de 92, o Vadão era preparador físico, ia ter a primeira chance de treinador. E aí eu cheguei lá, o Vadão me falou que tinha contratado 3 jogadores do Santa Cruz na Copinha, que era o Leto, o Valber e o Rivaldo, encheu a bola do Rivaldo, falou que esses caras eram tão ofensivos que ele ia montar um 3-5-2, porque ele ia basear aquele time no carrossel holandês, que era a paixão do Vadão. E aí eu cheguei no meu editor, o Arnaldo Branco Filho, e falei, pô, eu queria fazer o carrossel do interior, o carrossel de Mogi ou o carrossel caipira. Ele falou, pô, carrossel caipira é espetacular, vamos nessa. E aí eu fiz o Minelli no 15 Piracicaba, fui fazendo matérias e matérias pelo interior, e aquela minha paixão foi aumentando, cara, foi aumentando, que mesmo quando eu saí de repórter C e fui promovido para repórter A no Diário, eu pedia para fazer, mesmo que fosse por telefone, se não desse para eu viajar ou ir para as matérias do interior. Porque eu adorava, eu era apaixonado, eu acho que as grandes histórias, os personagens, os jogadores que os grandes emprestavam, os jogadores principalmente que os pequenos revelavam e vinham para os times do interior. Fiz Juninho Paulista no Ituano, enfim, fiz o Galeano quando o Palmeiras emprestou ele para o Rio Branco e depois voltou. O Sidney, que hoje é auxiliar do Mano Menezes, o Sidney Lobinho, quando morreu o goleiro de São Paulo, Alexandre, o São Paulo emprestou ele para o Rio Branco e foi lá no Rio Branco. Estava lendo essa matéria esses dias. Então, e foi lá no Rio Branco que eu consegui uma matéria grande. Então, essa paixão minha
foi despertando, e hoje, vamos falar a verdade, você só faz grandes matérias nos clubes do interior. Na capital e nos grandes clubes é tudo coletiva. Todo mundo a mesma coisa, raramente você consegue um personagem, nada. E no interior a gente tem aquela liberdade de chegar no jogador, de bater papo. Mesmo os que têm assessor de imprensa facilitam para você. E são histórias ricas, né? O clube tem história rica, os dirigentes têm histórias voltadas geralmente à da cidade, os jogadores, enfim, a torcida. Então isso me desperta uma paixão espetacular e que me faz ter um amor muito grande pelo interior, pelos clubes e por todas as competições. Por isso que eu tenho, acho que há quase 15, 20 anos, sei lá, meu blog de futebol caipira, de toda essa rede de relacionamento que eu fiz e também nos outros estados, o trabalho das assessorias de imprensa, o trabalho de todo mundo, porque é espetacular. Então isso, para mim, é uma paixão, a famosa paixão sem limites. 20 horas mais 48 minutos, estamos aí com o Luiz Ademar nesta live Rock Esportiva no Dia Internacional do Rock, hein? Nesta segundona, na nossa live aqui, o Sandro Penteado. Eu tive a honra de conhecer o ADVP, Associação Desportiva Vila das Palmeiras, quando, meados de 1990, muito tradicional mesmo, Luiz. Tá mandando o Sandro aqui. O Sandro, será que é o treinador, o Sandro Penteado? Eu acho que é o treinador, hein, que foi preparador físico. Vamos confirmar daqui a pouquinho aqui, tá na nossa live também. Luiz, como é que você está vendo o desenvolvimento do futebol do interior hoje? Muito diferente, você falou aí que hoje a gente pode ainda, em alguns clubes, viu, Luiz? Alguns ainda já estão partindo para a coletiva aqui também para a gente poder fazer essas matérias. Mas como é que você está vendo o desenvolvimento dos clubes do interior, principalmente aqueles que agonizam na última divisão, clubes tradicionais que não conseguem voltar, né, ao cenário aí paulista principal, né, Série A1, Série A2 pelo menos, caso do 15 de Jaú, do América. Como é que você vê hoje a situação do interior, Luiz? Infelizmente, os clubes do interior, esses tradicionais, como você está falando, esses que principalmente estão na última divisão, a federação chama de segunda divisão, eu chamo de quarta. Eu também. Porque a dois a gente chama de inferno aqui. Então, é inferno mesmo. Enfim, cara, sabe o que acontece? Esses clubes foram tão mal administrados e tão roubados, vamos falar a verdade, que eles foram ficando para trás e o futebol brasileiro hoje, eu entendo que só o Neymar é craque, dos jogadores brasileiros, só o Neymar é craque, porque nós paramos de revelar no interior. Antigamente, na década de 80, vocês são mais jovens, a Ponte Preta e o Guarani formavam uma seleção brasileira que hoje bateria em todo mundo. Então, o que acontece? Esses clubes foram sofrendo com más administrações, foram abandonando as categorias de base, foram parar na última divisão, e aí você realmente tem uma situação complicada. Eu entendo e tive a oportunidade de conversar com os presidentes da federação, né? Hoje é o Reinaldo, mas enfim, já tive oportunidade de conversar. Eu faria só 2 divisões no Campeonato Paulista. Eu faria um Paulistão com uns 48 times, 40, sei lá, tipo uma Copa do Mundo, ou se você quiser um pouco mais de jogo, aí depende, mas hoje, como você tem um calendário mais curto, uma espécie de uma Copa do Mundo, e aí para ter calendário os outros times, eu faria uma segunda divisão maior, para você ao longo do ano todo, mesmo que só final de semana, para quem quisesse disputar a Copa Paulista ou tivesse numa Copa do Brasil, você tem o meio de semana livre, faria uma competição grande, por quê? Eu sou o dono de uma empresa grande, uma multinacional. Eu pego o América na segunda divisão, por exemplo, eu faço um planejamento e tal, a gente contrata jogador, enfim, o ano que vem eu posso estar disputando a primeira divisão, minha marca está lá na elite e tal. Hoje, a dificuldade até de você fazer marketing, você conseguir patrocínios, porque o cara vai falar, pô, a última divisão não tem TV, não tem quase repercussão nas mídias do Brasil afora, não tem jornal, a não ser coisinha pequena local, e aí até você conseguir alguma divulgação, um retorno para a empresa, ou para o patrocinador, ou para qualquer outro atrativo, você vai demorar 4, 5 anos se você for subindo todos os anos. Então é preciso fazer campeonatos mais atraentes para tudo, para o público, para o torcedor, para as cidades, para os patrocinadores. E acho que a Federação Paulista deveria ter um departamento de marketing para, junto com os clubes, ajudá-los a procurar uma empresa nas suas cidades ou empresa com alcance nacional. Por exemplo, você pega uma Brahma aí que possa patrocinar a 1, a 2 e a 3, mesmo que sejam cotas menores. Eu acho que precisa ajudar. Precisa ajudar os clubes, não pode deixar eles. Você vê como está numa situação na última divisão.
precários, times com problemas financeiros, aí eles abandonam a base, aí vão na mão de empresários, vem um monte de jogador horroroso, que acha que não sabe nem jogar bola e tudo, e os times vão perdendo torcida, perdendo respeito e principalmente falindo. O Mojimirim hoje está quase falido, ia voltar, não sei se vai continuar na última divisão, o União São João sumiu, o Pirassununguense sumiu, e outros times aí que param, abandonam a Rádio de Mococa. É lamentável, cara. Lençoense e por aí afora, né? Verdade, concordo. E ainda mais hoje que a gente tem transmissão de todos os jogos, né? Das divisões com o Maicujo, com a TV FPF. É a proposta desse ano também para a Bezinha aí, transmissão de todos os jogos. Uma exposição violenta. Isso é legal, né? Viu, Rafa? Eu acho muito legal. Eu estou envolvido com isso, que eu transmito jogos da 2, da 3, e a gente ia começar a fazer a última divisão, que deve começar em setembro. E a federação, a proposta dela esse ano, era para todos os jogos, pelo menos na FPF TV, você vai assistir. E aí, a partir do ano que vem, é na Sub-20, no Sub-17, no Sub-15. É uma ideia, tomara que vingue realmente. Já está acontecendo na 2, na 3, e tomara que todas as categorias, para você poder pelo menos dar uma visibilidade para os jogos que ninguém vê, quase ninguém no bom sentido, né? Só o pessoal local, e mesmo assim com 100, 200 pessoas no estádio. E olha a quantidade de exposição que poderia ter uma marca, né? 21 jogos aí, 42 equipes na Bezinha, teríamos 21 ou menos um pouco, porque vai ter grupo de 7 e tal. Tivéssemos 35 aí, 36 para 18 jogos por rodada, vai. Se a gente tivesse 18 só na Bezinha. Então são 18 cidades que essa marca estaria chegando, né? Então falta realmente a federação olhar com mais carinho para isso mesmo e pegar algumas empresas aí, usar do marketing, como você disse, para reverter isso aí também para os clubes do interior. Conosco aqui na nossa live o Márcio Bufa, sensacional, é um prazer escutar o Luiz Ademar, o Sérgio Silveira está conosco, o Wilson Conche, o André Cardinal, o Luiz Felipe Gaspar, o Odair Lima. O Odair, o Luiz, campeão brasileiro com o Guarani, zagueiro, mora aqui em São Carlos, é daqui de São Carlos, era reserva naquele time lá do Guarani, mas não interessa, né? Tá com a medalha no peito até hoje. E jogou algumas partidas, grande jogador, eu brinco com ele sobre isso, mas é um grande profissional, uma grande pessoa também. O João Vitor Souza conosco e a minha mamãe, em quarentena, hein, mãe? Um beijão para você, pro pai aí, tá sempre nos acompanhando também, Dona Luzia e seu Pedro. Dinho, você, Dinho. O Luiz estava falando dos times, né, que sumiram, cara. Me veio à cabeça o Catanduvense, né? Há pouco tempo atrás na primeira divisão e sumiu. Foi criado um outro time lá em Catanduva também que desapareceu também. Ah, né? Criaram uns além 14 lá já, né? Além dos 35 Grêmio Catanduvense que já teve, né? Criaram o Catanduva também, que era o time do Padre também, que já foi também pro vinagre, né? Ô Luiz, vamos supor que a federação dê essas condições, né? Um calendário maior para o futebol do interior. Você acha que hoje os dirigentes do futebol do interior estão preparados para isso? Não estão. Nós precisamos preparar, inclusive, nossos dirigentes, né? Precisamos preparar. Na verdade, nós precisamos preparar, melhorar tudo, né? Assim, e aí também vamos fazer o meia-culpa, né? Também a parte de imprensa. A gente precisava fazer uma reunião, precisava fazer, sei lá, uma conferência, alguma coisa para a gente melhorar todos os aspectos do futebol, né? A gente precisava melhorar muito o interior. Poxa, a gente depende do interior. Com o interior forte, o futebol brasileiro fica forte. Com o interior fraco, o futebol brasileiro é fraco. O nível é fraco, porque a gente sempre abasteceu, os clubes do interior abasteciam os médios e grandes clubes pelo Brasil afora, não é só em São Paulo, né? Exatamente. Hoje em dia, em que pese se você for pegar, eu faço a Série C pelo DAZN, faço a Série B, enfim, você vai pegar mesmo nessas outras divisões, você vai pegar que tem um monte de jogador que disputou o Paulistão em alguma divisão. Ele sempre vem buscar aqui. Vamos pegar o Cruzeiro, que acabou de pegar o Gui Mendes do Ituano e o Claudinho da Ferroviária. O Cruzeiro que está quebrado, ele sabe o quê? O que ele precisa para fazer uma boa Série B? Jogadores bons do interior de São Paulo, que são mais baratos. Então, isso é reflexo do que? De você administrar bem, de você viver. Sabe como acabaram os olheiros? Ninguém vê mais o interior.
e aí o interior acabou mesmo despertando, para que eu vou para categoria de base, por que eu vou para os jovens talentos e tal? O que é uma coisa legal até da última divisão, um sub-23, porque você foi em caras mais novos e de repente você pode abastecer os outros clubes, né? Então, agora, na pergunta que você me disse, é bem isso mesmo. A gente precisa de dirigentes com mentalidades, principalmente, profissional. O futebol não dá mais para a gente fazer amador. Mesmo na peladinha que eu jogo, campeonato amador aqui de Guarulhos, você tem que ter um profissionalismo assim de tabela, de horário, de não sei o quê, de seguir as coisas certinho. E aí, nos clubes, você precisa pagar em dia, porque senão você não vai ter um time competitivo, você precisa ter responsabilidade, você precisa ter estrutura, mesmo que seja mínima, mas para o seu time treinar, para o seu time jogar, você precisa fazer algum negócio para trazer o torcedor, assim, baratear os ingressos para atrair o torcedor. Enfim, nós precisamos fazer uma geral para dar um exemplo, para a gente poder melhorar a parte de dirigente, a parte de técnica, a parte de imprensa, enfim, um geral, porque o futebol merece isso, esse tratamento especial. 20 horas mais 58 minutos. Vamos ver quem mais está aqui. O Gustavo Rodrigues também mandando um alô para nós aqui na nossa live Rock Esportiva desta noite de segunda-feira. João, bola contigo, João. Olha, achei interessante a reflexão que nós chegamos aqui e a gente precisa levar em consideração uma coisa. O futebol, como cultura, está envelhecendo. Por que eu digo isso? Rafa, Ednelson, Luiz, anos 80, anos 90, a diversão da maioria da molecada, né, na população era assim, acompanhar, jogar futebol, quer dizer, a prática do esporte e também acompanhar. Você tinha um Paulistão em um semestre, o Nacional em outro, né? E tinha esse intercâmbio de jogadores. E o futebol mexia com a comunidade, porque falando do interior, você tinha os times de ponta do interior, Guarani, Ponte Preta, Internacional de Limeira, sua época, né? Enfim. Você tinha aqueles times tradicionais que sempre figuravam entre as cabeças, né? Ferroviária, São Bento, Botafogo, Comercial no seu tempo, Taubaté no seu tempo, enfim. Você tinha aqueles tradicionais que não chegavam na elite, mas movimentavam toda a cidade. E aí a gente pode falar de times centenários que a gente tem. Chegaram às vezes duas vezes na elite, o Velo Clube de Rio Claro, Francana, Bandeirante. E o futebol era pulverizado nas cidades pequenas, que era muito fácil para um time de uma cidade menor conseguir jogar um campeonato federado, né? Eu vou citar um exemplo aqui, eu estou aqui no sul do estado, né? Vocês conhecem porque vocês são apaixonados, mas assim, Aderac de Itapetininga, né? Comercial de Registro, Paulistano de São Roque, lá na nossa região, Sérgio de Escalvado, Estrela da Bela Vista, Pirassununguense. Então, havia uma cultura do futebol, pela prática, pela facilidade aos campeonatos. Hoje em dia, o futebol ele tem muita concorrência entre a molecada e perdeu um pouco disso, né? E todas essas propostas, eu acho legal que o Luiz traz nesse sentido de, poxa, a gente precisa, de alguma forma, recuperar essa cultura de futebol, né? Trazer a molecada de volta, trazer esse estímulo, futebol com essa coisa cultural. E eu achei legal da proposta de calendário do Luiz, porque às vezes quando a gente fala de um futebol mais acessível em termos de taxas, de divisões, às vezes a gente é taxado como louco, né? Recentemente teve a proposta aí da 5ª divisão, a gente só ficava pensando, meu Deus, mais uma divisão na pirâmide, né? E a pergunta que eu deixo para o Luiz, nesse sentido da gente poder abrir mesmo a pirâmide de futebol é, o estadual ainda tem caminho, Luiz? Ou o próximo passo é mesmo a federalização, a nacionalização, a gente pegar os times menores do Brasil e colocar aí numa 5ª, numa 6ª divisões nacionais, como é o modelo europeu? Não, eu não acredito nisso não, principalmente aqui em São Paulo, sabe? Tem muito caminho estadual, eu entendo que esse negócio seria elitizar o futebol, você nacionalizá-lo, né? Eu entendo que o estadual de São Paulo, principalmente, você pega aí, os clubes estavam loucos para voltar ao Paulistão, porque cada um dos grandes vai ganhar 5 milhões, que é a última cota da Globo, né? Os grandes. E se você for pegar aí, assim, vamos pensar no Santo André, que foi campeão da 2 e disputou o Paulistão, vinha bem até no Paulistão, vinha liderando o Paulistão. Se não me engano, a cota dele na Globo era 7 milhões, 6, 7 milhões. Você vê qual time por 4 meses de trabalho tem mais de 1 milhão por mês. Né? O grande problema, vamos lá, a folha de pagamento do Santo André não chega a 1 milhão, não chegava, né? Porque agora desmanchou o time. Se você não tivesse tão endividado, pagando tantas dívidas do passado e tanto problema trabalhista,
você passaria 7 meses, 8 meses do ano com a pandemia sem te dar problema. Quando retornasse, você estava pagando o seu time. Mas os clubes todos, né, todos, em especial os do interior, da Grande São Paulo e tal, eles estão tudo com problemas financeiros. Então, é rentável o Paulista. Você vê que a A2, mesmo transmitindo poucos jogos, também a Sport TV e Globo compram. Se eu sou um cara do departamento comercial de alguma TV e acho que a federação precisa fazer isso melhor, eu compraria fácil a A3. Tem comercial de Ribeirão Preto, tem times tradicionais, Noroeste, enfim. Eu tive a oportunidade, quando eu fui em São José do Rio Preto, conhecer a estrutura da Rede Vida. E os caras, as maiores audiências da Rede Vida são a última divisão do Paulista, são a A3, A2. Então você vê que o futebol ele tem público. Eu faço jogos pela FPF TV, às vezes aqueles jogos que você acha que pouca gente vai assistir, e você vê quantas e quantas pessoas estão na internet, mesmo ainda a internet sendo um objeto de luxo ainda no Brasil, né? Muita gente tem telefone, tem internet, mas não é aquela internet tão rápida para você assistir um jogo no celular. Mas mesmo assim a gente tem muitas audiências com jogos que você pode falar, pô, mas esse jogo não é tão bom assim. Então o futebol te dá retorno. E o Paulista é muito forte, tem muito time, com torcida, tem muita cidade apaixonada, e ele te dá retorno. Então é tudo questão de você tratar melhor o produto. Eu acho que tem que tratar melhor o produto, fazer campeonatos mais atrativos. Eu faria um campeonato paulista da primeira divisão numa espécie de uma Copa do Mundo. Sabe? Eu acho que o regulamento atual, que você não enfrenta os times da sua própria chave, é desonesto. Então, tem algumas coisas que você pode melhorar. Melhora o produto e não nacionaliza, não. Você pode deixar regionalizado, principalmente em São Paulo, que aqui a situação é diferente. Eu acho que dá para a gente ter campeonatos atraentes, competitivos e com torcidas e clubes apaixonados. 21h03 na nossa live Rádio Rock Esportiva, hoje com o Luiz Ademar e a rapaziada que não para de enviar as mensagens na nossa live. Deixa eu pegar uma do Márcio aqui, ó. Luiz Ademar, qual a sua opinião sobre os empresários que estão começando a investir no futebol do interior? Estão interessados no bolso ou nas equipes que estão injetando dinheiro? Dá para você fazer as duas coisas, cara. A gente tem exemplos. Vamos lá. O exemplo da Ferroviária SA você vê que o dono da Casas Bahia quis comprar parte lá porque ele sabe. Tem torcida, uma cidade espetacular, é um time consolidado na primeira divisão e é o time que mais contratou na pandemia, pagou os salários em dia e vai brigar e vai subir na Série D do Brasileiro. Estou acreditando nisso. Você tem projetos que ainda não vingaram, porque por burrice, como o do Botafogo S.A., vem o empresário, aí aquela confusão, quem manda, quem não manda, aí vão fazer um estádio... Pensa primeiro no time, sobe, consolida e tal. Tem o projeto do Red Bull, o Red Bull já é estruturado no mundo todo, foi lá e comprou o Bragantino, e aí você, evidentemente, que ele está comprando garotos jovens de seleção de base e tal, e vai estruturar, vai ganhar dinheiro. O Botafogo, o Red Bull não vai voltar para a Série B do Brasileiro, vai se consolidar na primeira divisão e daqui a pouco vai brigar até por títulos. Então você tem projetos atrativos com empresários competentes e que querem o melhor do time e, evidentemente, da sua rentabilidade. Ninguém quer perder dinheiro, né? Todo mundo tem que ganhar dinheiro. Agora tem os empresários picaretas. Tá cheio. Ele vai levar sua turma. Leva um monte de cara lá ruim e tal, assume o time, depois não paga, deixa a dívida, vai embora da cidade, larga tudo pro clube e o clube que se ferra. Então, você precisa sempre de um departamento jurídico te auxiliando o clube para você não ser prejudicado. Analisar quem são os empresários, da onde vêm, quais são, se ele tem ficha corrida ou não, se o cara tem bom nome, enfim. Você pode se associar com empresários que têm jogadores bons, médios e que pode até estruturar seu clube. Só basta você fazer uma administração que não seja temerária. Quando você for presidente de um clube, o presidente de um clube, diretor de futebol, ele precisa... o que eu faria na minha empresa? É o que eu tenho que fazer no clube. Simples assim. Se você fizer isso, você vai se associar com um empresário bom, não vai se associar com picareta e vai fazer um trabalho sensacional, inclusive de peneira, revelando na sua região novos talentos.
21h06, conosco também o Manuel Júnior. Boa noite, manda um abraço para a rapaziada do Flor de São João Clímaco. Tá mandado aí, Manuel, um abraço para todos aí. O meu irmão Thiago também conectado conosco aí nesta noite de Rock Esportiva. Ô, Luiz, a Ferroviária estava fazendo um grande trabalho, está fazendo no Campeonato Paulista, como você disse, favorita aí, né, a um acesso da Série D para a Série C, mandou embora o Sérgio Soares. Trouxe o Dado Cavalcante, que é um grande treinador também. O 15 de Piracicaba fazendo uma grande campanha de recuperação na Série A2, né? Subindo muito aí nas últimas rodadas antes da pandemia. Mandou embora também o Tarcísio Pugliese e ainda não tem treinador definido. Você acha que os clubes também ainda não aprenderam e em certos momentos patinam por própria incompetência que pode prejudicar um trabalho que estava dando certo nas duas equipes, né? Assim, sou muito amigo do Sérgio Soares, converso com ele direto e tal. Esse ano eu relevo, cara. Esse ano eu relevo tanto. Eu lamento, acho que eles não deveriam ter feito isso, mas eu relevo porque, pelo que eu fiquei sabendo, o Sérgio Soares ganhava um salário que eles entendiam que era alto para a Série D, o Dado veio do Bahia e tal, para um salário menor, e eles estão estruturando num ano de pandemia. O próprio, né, no 15 de Piracicaba, o treinador teve proposta para ser auxiliar do Thiago no Corinthians, né? Exato. Eles tinham feito proposta para ele ser auxiliar no Corinthians. Ele falou não para ficar no 15. E óbvio que tem os dois lados da coisa. Eu vi uma entrevista do presidente do 15 falando, poxa, o cara quer que eu pague o salário dele integral até tal período, e enfim, aí o treinador fala que não é bem assim e tal. Então, para esse ano, eu confesso a vocês, esse pequeno amadorismo dos dois, eu entendo, porque o que acontece? Você fica sem receber, sem jogar mais de 100 dias, aí você fica preocupado, você fica fazendo conta se você vai conseguir pagar o salário do elenco, dos jogadores. Então, no caso da Ferroviária, que é limitada, né, ela podia pensar um pouco melhor. O 15 eu achei que fez um trabalho fantástico, os jogadores que ele entendiam que não poderiam ficar a mais caros, ele fez, reestruturou, vai continuar com o mesmo time que já está dentro do G8 e com grandes possibilidades para subir. Enfim, como nós estamos nesse período de pandemia e você ficar aí praticamente 4 meses sem receber nada, de nada, eu relevo. Mas isso os clubes têm que entender, que você, por exemplo, o Botafogo, que tá com o Botafogo SA, eu faço lá pela Tati com o Jorge Vinícius, que era do Sport TV também, os jogos do Botafogo e do Comercial, eu tô lá desde o comecinho do ano passado, nós fizemos o segundo Campeonato Paulista, vamos para a segunda Série B, que eu tô na Tati com o pessoal. 5 treinadores, cara, em um ano e pouquinho, é demais, não dá, né? cara. Não dá. Aí, que trabalho de clube-empresa é esse? Que trabalho de clube-empresa é esse? Então... Parece um que a gente conhece, que é bem próximo. Então o que acontece? No caso específico do Ferroviário e do 15, eu vou relevar pela pandemia, pelos salários altos e tal, pela falta de dinheiro que vai entrar nos cofres, eu posso até relevar, mas quem ficar fazendo isso é para não subir, é para não ter um trabalho competente e qualificado. Aliás, mandar um grande abraço ao Jorge Vinícius, a todos aí do Grupo Tati. Fizemos uma live também com ele espetacular aí, faz uns 20 dias, eu acredito, 15 dias. E ele está sempre a gente diz que ele é o nosso padrinho, viu, Luiz? Porque no jogo que eu e Ednelson resolvemos montar a equipe esse ano e seguirmos aí com as nossas pernas, vamos dizer assim, né? Lá em janeiro foi um jogo um jogo do Botafogo, da Copinha em Araraquara e Internacional. E fomos assistir esse jogo, eu e o Ednelson fizemos um teste lá e batemos o martelo e encontramos o Jorge no corredor. E aí conversamos com ele e tal, e aí a gente brinca agora que ele é o nosso padrinho aí da Rock Esportiva. Pô, legal, muito legal essa história. Ele é espetacular, é o cara que está sempre nos apoiando aí também. Quem mais está conosco aqui? O Francisco Newton, o Edson Massu, grande Edson. O Edson tem um material vasto do Zico lá, hein? Participou com a gente aqui também na nossa live com o Zico, um material bacana demais. O Paulinho Chiari, da IPTV São Carlos, aqui também. Um beijão para todos vocês aí, ligadinho conosco também. Dinho, você, meu amigo. Ô, Luiz, aqui em São Carlos, no ano passado, a gente teve uma situação assim, mais ou menos parecida com aquela que você falou do picareta, né? No caso aqui eu falo abertamente, o treinador que estava aqui no começo do campeonato,
ele tinha alguns jogadores no time, né? Só que assim, o time tava... Foi uma campanha horrível, né? Uma vitória, 5 empates e 9 derrotas, né? E o time foi ganhar na última rodada contra o Taboão da Serra, ainda a gente tomou o gol 1001 do Túlio, né? Ficou... É um time para ficar para a história. E esse treinador, mesmo sabendo, mesmo vendo que a vaca estava indo pro brejo, ele não largava o osso, porque além dele ter os jogadores dele, o presidente do time estava devendo para ele, né? Ou seja, era aquele negócio, era tragédia anunciada, né? Acho que para resolver situações como essa, né? Esse é um dos exemplos, né? Fora muitos outros que a gente tem aí pelo estado afora aí, para tentar colocar um pouco de organização em situações como essa. Você acha que a Sociedade Anônima Desportiva, como é feito na Espanha, você acha que resolveria alguma coisa aqui no Brasil, principalmente no estado de São Paulo, no interior? Eu acredito que sim, acho que seria uma solução, mas eu volto a falar, né? Por exemplo, assim, você me falou que o presidente do clube estava devendo para o empresário. Onde já se viu isso, gente? Aí que eu te falo, então, na verdade, isso daí não tem nada de profissional aí. Não tem nada de. O que acontece? É troca de favores, troca de dinheiro, troca de gentilezas, que derruba o futebol no interior de São Paulo. Eu fiz muito, uma das cidades que eu mais viajei foi para São Carlos, principalmente na época da Copinha, né? E desde a antiga São Carlense, né? O Grêmio São Carlense, tudo, enfim. Depois teve 2 times na cidade, acho que era o São Carlos e o São Carlense, enfim. É uma cidade de futebol, voltada a futebol, uma cidade grande. Tem um meu afilhado que mora aí, porque ele estuda aí na USP, e já tive aí algumas vezes, junto com a minha esposa aí na cidade. É uma cidade que eu adoro, mas que vem tratando o futebol muito mal, né, cara? Muito mal. Você vê, muito provavelmente, para você na última divisão, que você vai ter um time sub-23, eles não estão respeitando nem porque as campanhas, às vezes boas, às vezes ruins, mas as campanhas dos times da base do São Carlos, né? Porque a base aí sempre tem time, disputa sempre a copinha. Provavelmente, se você traz o empresário, esses moleques que são da casa ficam de lado. Então, qual que é o objetivo deles de, poxa, sonhar para jogar no time profissional, que seja na última divisão e tal? Aí você traz um empresário que traz seu jogador, coloca os seus jogadores e o time vai afundando e você não faz nada, é porque o contrato que o presidente assinou com ele só dá razão a ele, não ao clube. Então é isso que sabe, que eu acho que a cidade, a imprensa, né, a gente precisa cobrar mais. A postura, o contrato, o que está acontecendo, como que vai ser. Que nem que você falou, vocês já anteciparam isso, que era a crônica de uma morte antecipada. Em momento algum entrou na competição para brigar por alguma coisa. De forma alguma. A gente a torcida tem que cobrar, a cidade tem que cobrar, a imprensa tem que cobrar para poder essas situações não acontecerem mais. Porque os clubes estão todos, assim, todos não, né? A maioria está loteada com empresários desse porte, sabe? Que traz jogador, que não sei o quê, aí ele dá uma grana, porque daí, pô, os caras vão colocar a camisa lá do time da cidade, a cidade do futebol e não sei o quê, aí daí ele vai trazer, aí ele disputa a competição e vai negociando os seus jogadores. Então, eu acho que a ideia que você deu é uma saída. Mas, principalmente, eu acho que os clubes e os seus conselheiros, seus diretores, quem vota, quem tudo, precisa denunciar. Esse tipo de artimanha precisa ser banida do futebol, porque é por isso que o interior está com os times cada vez mais falidos. Aquilo que eu falei lá no início. Administrações temerárias que só afundam o clube, não revelam e não trazem nenhum benefício para a cidade e para o clube. Eu vou mais longe ainda, Luiz. Eu falo que tinha muito mais coisa envolvida no ano passado, porque a gente perdeu do Batatais aqui, acho que de 3-1 ou 3-0, eu não me lembro, que o jogador caído, contundido, deu um passe pro gol. Então, são umas coisas que a gente não entende. O cara tava caído no gramado, lá se contorcendo, de repente a bola bate nele, ele deitado dá um passe pro cara fazer o gol. Então, é algumas coisas assim que só acontece aqui em São Carlos. O jogador machucado, caído, esperando o juiz paralisar o jogo, desarmou um atacante aqui.
Ser rebaixado da Isso. A3 nessa temporada foi uma façanha. O São Carlos conseguiu uma façanha, né? Porque eu lembro, Olímpia, Batatais, Primavera de Indaiatuba, né? O nível dos times da competição. Tem que fazer esse parênteses, nosso público aí majoritariamente de São Carlos sabe e acompanha, né? O desespero que foi esse último ano, né? E o quão triste nós ficamos só ao falar isso, porque muito provavelmente essas últimas temporadas sentenciaram o futuro do São Carlos Futebol Clube. São coisas que só acontecem aqui no estádio Luiz Augusto de Oliveira, viu, Luiz? Que pena, né? Que pena. É uma pena. Maicon Correia conosco, Daniel Franco e o alemão do Delta também aí acompanhando a nossa live. João, fica à vontade. Eu vou aproveitar o gancho, fazer a pergunta para o Luiz, depois vocês também estão convidados, sobre duas questões, né? Até falando de como vai ser o futuro do futebol, principalmente contando com a visão que o Luiz tem aí de quase 3 décadas acompanhando os times de menor expressão e média expressão. Nós temos a questão da pandemia. Até falando do ponto de vista um pouco da minha área, os valores depois da pandemia vão aumentar muito para a realização de um jogo, né? Porque você vai perder o pouquinho que entra de bilheteria, você vai ter custos de testagem de atletas, né? Toda uma rotina de laboratório, né? Que muitas cidades às vezes não têm nem condições de fazer isso, vai ter que mobilizar mais profissionais, protocolo médico, enfim. O campeonato esse ano vai ser um campeonato caro, se ele chegar de fato a ser realizado. Luiz, eu quero saber como você vê, primeiramente, essas possibilidades do campeonato seguir dessa forma para os times menores. E a segunda pergunta Luiz, você citou o Santo André com 7 milhões aí de verba da televisão. E a gente teve recentemente a SMP do presidente, que fala da responsabilidade dos times aí de conseguir o financiamento, né? Ela é vendida como um direito, mas a gente pode falar, dificilmente o time como o Santo André vai conseguir levantar 7 milhões de verba, né? Num campeonato com a venda dos seus direitos. Você acha que isso daí pode ser uma sentença de morte ou vai ser um marco para os times menores? Assim, começando já por essa segunda, eu entendo que os clubes precisam, principalmente os pequenos, precisam se unir, precisam fechar contratos unidos. Esse negócio de individualizar e tal, tudo bem que a Globo tem, se não me engano, o Campeonato Paulista até 2023 e o Brasileiro até 2024, então isso é só que nem no Brasileiro os times que estão com a Turner lá, que era extinta Esporte Interativo, que não devem renovar, devem rescindir, enfim. Mas os caras que têm contrato com a Globo ainda têm anos de contrato, né? Até 2023, 2024 no Brasileiro, no estadual. Os outros clubes, quando isso daí for consolidado, isso ainda é uma medida provisória, né? Precisa ser votado e tal, mas enfim, é uma tendência que seja consolidado, os clubes estão pedindo os grandes. É fácil para você ter um Flamengo, um São Paulo, um Internacional, enfim, times grandes para você acertar isso. Porque você pode acertar a própria TV aberta com a Globo de novo, você pode acertar a TV fechada, sei lá, com o Sport TV que é da Globo, mas com o Sport TV, você pode o stream com o DAZN, aí você ainda tem todas as suas coisas, você tem a internet que você pode ir com um outro grupo, enfim, você pode dividir isso e acabar alcançando uma grana legal. Será que vai ser os 150 milhões que hoje o Flamengo e o Corinthians têm? Não sei. De repente você, em várias partes, pode até ser, quem sabe. A gente ainda não tem uma experiência nisso. Para os clubes pequenos, eu quero crer que eles têm que fazer o seguinte, trabalhar em conjunto. Vamos lá, estamos com os 16 aqui, vamos pegar o Paulistão. Você tem os 4 grandes e os 12 que não são, que são... Todos vão enfrentar os grandes, não vão? Então vamos vender, ou vocês compram de todos nós os jogos, ou nada. Porque se você vender individual, ele vai para a TV, vai pagar a mixaria para cada clube. Ela vai ter interesse quando jogar o Ituano com o São Paulo, vai o Santo André com o Corinthians, aí ela vai ter interesse, vai querer comprar jogos individuais. E você vai perder dinheiro. Né? Então, acho que aí você vai ter que demonstrar principalmente a união dos clubes, médios e pequenos. Você vai ter que ter uma visão de fazer uma negociação casada. Sem ser casado, eu não faço. Aí você vai ter que precisar de união. Isso seja no Brasileiro, na A, na B, na C, para você ter alguma grana. Porque não é todo mundo que pode chegar que nem o Red Bull Bragantino, que a Globo ofereceu 30 milhões agora pelo Campeonato Brasileiro,
E eles falaram não. Não é só pelos 30 milhões que eles não precisam, é porque a Globo não quer chamar de Red Bull Bragantino. A Globo quer chamar de RB Bragantino ou Bragantino. Então, quer dizer, eles têm grana, eles podem fazer isso. Você acha que qual time não aceitaria os 30 milhões da Globo? Né? Então, para você não ter esse prejuízo, eu acredito que você precisa pensar coletivamente e não individualmente. Em relação aos campeonatos que você falou, a 2, o que eu entendo? Os testes são, como você disse, caros. A FIFA liberou só agora, recentemente, uma verba lá de 2014 para você fomentar o esporte, para a CBF, que depois demorou tanto tempo, aí a CBF repassou uma grana para as federações, a maior parte para a Federação Paulista. Pelo que eu fiquei sabendo, não quero falar de maneira oficial, a federação agora na 2, que vai ter amanhã a reunião, e aí eles vão retomar, a federação vai arcar com os testes dos times da 2. E por que ela está prorrogando a 3 para setembro? E aí você muito provavelmente joga de final de semana a 3 e de meio de semana a Copa Paulista. Justamente para você poder baratear para os clubes, você faz um elenco só para terminar essas competições e já disputar uma competição que é mais deficitária ainda, que é a Copa Paulista. E aí, pela Organização Mundial da Saúde, a tendência é que a gente tenha uma queda brusca nos números a partir de setembro, outubro, e aí você já não teria realizar tantos testes a cada jogo, antes do jogo, depois dos jogos, confinar os times e tal, e aí poderia baratear um pouco, a federação arcava com essa situação atípica dos clubes. Então, em princípio, é isso que, e se acontecer isso, a federação ajudando os clubes, bancando essa situação, você não vai mais ter taxa de arbitragem na competição, aquelas coisas com gandula, com toda aquela estrutura que você tem que pagar aos clubes, você tirando isso do peso da 2 e da 3 e ajudando com os exames, dá para você fazer. Caso contrário, é melhor você fechar e voltar só ano que vem. Também estamos testando, e vocês têm acompanhado aí na mídia como um todo, já estamos testando 2.000 vacinas só para a equipe médica, né? O pessoal que trabalha na linha de frente, vamos falar assim, eles já estão testando essa vacina. Eu vi que o Butantan aqui em São Paulo, o Instituto Butantan, estava voluntários para vacinar, para fazer testes e tal. Quero crer que ainda esse ano, até o final do ano, a gente tenha também a vacina que possa minimizar também essa situação, né? Mas sem ajuda financeira da CBF, da Federação Paulista, sem respaldar os clubes, você vai fazê-los desistir das competições. 21 horas mais 25 minutos, o Guilherme Silva tá mandando aqui, ó. Eu posso dizer que vi a lenda Túlio Maravilha jogar e fazer gol no São Carlos. E que no ano passado o São Carlos errou muito jogando no Luizão. Na opinião aqui do Guilherme. Um abraço, viu, Guilherme? Tá mandando um abraço. Mas ia errar jogando no Luizão, no Maracanã, no Camp Nou, no Santiago Bernabéu, onde fosse. Onde estivesse, né? Pô, um abração para todos aí. Deixa eu ver quem mais aqui tá mandando perguntas aqui. Deixa eu ver quem mais tá com a gente aqui. O Guilherme de Paulo tá mandando boa noite aqui pro João Vitor, para todos. O Maurício Oliveira, saudações corintianas. Galera desse canal aí, tranquilo? Eu sou o Maurício Oliveira, corintiano aqui do interior do estado do Ceará. Criei um canal no YouTube. Muito bem. Sucesso para você aí, viu, Maurício? Estamos à disposição aí também de você, o que você precisar. Um abração para todos aí. Ô, Luiz, você acha que alguns estaduais voltaram antes da hora, principalmente o catarinense, com toda essa confusão que está dando? O grande detalhe é o seguinte, vamos pegar no catarinense, né? O protocolo, e aí é por isso que eu sou a favor da volta do futebol no Campeonato Paulista, porque não existe em lugar nenhum no Brasil um protocolo tão rígido e tão competente como é o desse da retomada do Paulistão. E eu vou falar por quê. Catarinense, não adianta você recomeçar um campeonato e não colocar as equipes confinadas, gente. Porque o cara sai do jogo, vai para casa, vai para o mercado, vai na farmácia, vai não sei o que, ele pode contaminar. No dia seguinte ele vai treinar, contamina um, contamina outro, contamina outro. O protocolo catarinense foi um lixo. Um lixo. Então é isso que é o grande problema. Porque é o seguinte, você vai começar a competição dia 22, você tem que fazer os testes lá com os times dia 18, dia 19, tem os resultados, confina todo mundo, que o protocolo é esse.
confinou todo mundo ou em CT ou em hotel, acabou. É dali para o jogo, do jogo para o campo, do campo para o hotel ou para o CT. Acabou. Você não pode ter contato com família, você não pode ir no mercado, você não pode ir na farmácia. E aí você tem 2 rodadas para disputar. Os times que são eliminados já vão saindo. E os outros vão continuar confinados. Porque se você fizer o que fez essa Federação Catarinense, você vê que de um jogo para o outro, cara, os jogadores que estavam contaminados da Chapecoense, a maioria ali nem jogou. Mas tem contato com outro, já virou uma bola de neve. Hoje eu estava lendo que 2 jogadores do Figueirense também estão. Eles descobriram hoje que 2 jogadores do Figueirense também estão. Por quê? Porque qual protocolo é esse? Que você acaba o jogo, volta para casa. Aí sua mulher precisa de um remédio, você não vai na farmácia? Aí não tem como, você não vai no mercado? Cara, esse protocolo não existe. Então, quando você não trabalha profissionalmente, a burrice toma conta do futebol brasileiro, né? Então, esse é o grande detalhe. Os times estão querendo voltar. Então, eu tive lá na Tati, a gente teve a oportunidade de entrevistar o André Sanches numa live. Eu tive no DAZN a oportunidade de entrevistar o Romildo Bolzan, lá que é o presidente do Grêmio, também em outra live. Todos os clubes querem voltar porque eles querem o dinheiro da TV. Tá todo mundo com problema financeiro, cara. Mas você não pode esquecer da vida, da saúde. Então, faça um protocolo e cumpra. Cumpra rigorosamente. Ou, caso contrário, é esse fracasso que agora eu vi que a federação hoje falou que só dia 25 eles vão analisar as situações. Porque os clubes estão testando os jogadores, vão ter que esperar, e aí os que estavam com o exame positivo vão ter que esperar os 10, 12 dias, enfim, porque fizeram tudo errado. Um crime, né? Um crime, na verdade, o que fizeram lá. Pois não, João, fica à vontade. Vou pegar o gancho que o Luiz falou e é exatamente isso. Até agora falando um pouquinho da minha área, o que a gente percebe. Há uma preocupação muito grande em querer mostrar externamente que o jogo em si, o evento, né, tem medidas protetivas. Aí bota lá um monte de frasco de álcool gel na beira do gramado, fica fazendo demarcação. Por quê? Isso é aquela coisa, é necessário, mas tem muito também disso para aquela coisa, para inglês ver, ó, a TV está filmando, tudo mais. Mas você pensando agora no atleta como um potencial infectado, o que você adianta você tomar todas essas medidas no ambiente do jogo, como o Luiz disse, se você não controla a circulação do atleta? Chega a ser, se na Fórmula 1, né, se está lá o Lewis Hamilton, ex-campeão, ele está confinado no paddock com a equipe, por que o elenco do Marcílio Dias, o elenco do Juventus, o elenco do Criciúma não vão ter essa medida? É uma questão de saúde pública, né? E vamos ver como vai ser os próximos dias. Vai ter muito protocolo falho, vai ter protocolo sim eficiente. E essas 2 semanas, exatamente isso que o Luiz falou. É o tempo médio de infecção para você, da incubação do vírus até parar de ter a transmissibilidade, em média 2 semanas. Azar dos times que ainda não tiveram jogadores positivos agora. Porque você pode ter certeza, nesses que estiveram em grupo, os jogadores vão positivar daqui 1 semana e você vai ter time impossibilitado de jogar quando o Catarinense voltar por esse delay de infecção dos atletas. Ou seja, 15 dias de praxe, mas dificilmente o Catarinense volta, diria até em 3 semanas, 1 mês. Agora, precisa... É difícil falar isso, mas precisa todo mundo, de alguma maneira, adquirir imunidade ou você barrar essa transmissão para poder ter os jogos de volta. E aí vai postergando, né? 2 semanas, 3 Exatamente. semanas, por causa de uma responsabilidade que fizeram aí esses dias. Quem mais está conosco aqui? Valmir Gomes, o Rogério Cardoso, o Felipe Fraga, todos eles ligadinhos conosco aí na nossa live Rock Esportiva. Dinho, você, Dinho. Ainda falando nesse assunto aí da pandemia, né? Pelo calendário da CBF, a gente está a menos de 1 mês do início do Campeonato Brasileiro, tanto da Série A quanto da Série B, né? É aí que eu acho que vai estar morando o perigo também, porque vai ser aquele fluxo, né, de viagem de estado para estado, né? E cada estado tem a sua característica, né? A sua margem de contaminação. Então, assim, sei lá, eu tô meio temeroso ainda com isso, eu tô com o pé atrás. Eu acredito, sinceramente, que não seja o momento de voltar o futebol assim do Campeonato Brasileiro. Você acredita dessa forma também, Luiz?
Eu parto da seguinte premissa, né? Eu sou favorável pelo protocolo que acompanhei e tudo o retorno do Paulista, porque todos vão ficar confinados e tal. E no Campeonato Brasileiro? É isso que a gente tem que... Você acha que os caras vão ficar confinados até fevereiro do ano que vem? Não vão ficar, né? E aí que é o grande perigo. Esse é o grande perigo. Então, eu já vi a Sul-Americana falando da Libertadores dia 15 de setembro. A Argentina, hoje, o pessoal da AFA esperneou, porque na Argentina a coisa está rigorosa ainda e não tem previsão de futebol lá local nem para agosto. Nem para agosto. E aí eles estão falando, como vocês vão começar a Libertadores? Vocês querem afundar os times argentinos que não estão nem treinando, não tem futebol e nem vai ter nem nada? Então, enfim, a minha preocupação no Campeonato Brasileiro é que São Paulo, nós estamos falando aqui na capital, a situação está sossegada com 1.200 mortes por dia, né? Mas, assim, na capital está sossegada porque esses números vêm caindo. Mas se você pegar 1.200 mortes por dia, principalmente no interior não está. E provavelmente no país todo que a gente vem acompanhando também não esteja. Então o campeonato já começa, sei lá, daqui 20 dias. E você vai fazer o que com essas delegações e com esses clubes? Porque aquilo que a gente está falando que não deu certo em Santa Catarina, porque os elencos não estão confinados e não estarão no Campeonato Brasileiro. Então existe a grande possibilidade de começar o campeonato e a gente tem que parar. A gente tem que parar. Esse risco eu acho que é muito grande. Porque já pensou, um jogo está marcado, um jogo lá, Cruzeiro e Palmeiras. Cruzeiro e Palmeiras não dá, né? Não vamos colocar o Cruzeiro na primeira divisão. Atlético e Palmeiras. Olha o tapetão, hein, Luiz? Vamos lá, Atlético e Palmeiras. Aí nessa semana o Palmeiras constata que 3 jogadores deram teste positivo e o Atlético outros 3. O que você faz? Todo o elenco treinou com esses jogadores, cara. Isola. Aí os elencos vão precisar o quê? De 12 dias, que é a quarentena. De 12 a 15 dias, que é a quarentena. O que você faz? Você suspende a rodada dos campeonatos e os times que jogaram com o Palmeiras e com o Cruzeiro antes? Então eu acho que o Campeonato Brasileiro a gente corre o grande risco de, se a situação em 20 dias não for minimizada no Brasil afora, algum time ou outro, uma hora vai acontecer isso e a gente vai ter que paralisar a competição. Torço que não, mas acredito que sim, pelo que a gente tem visto no país afora, né? Agora, em relação ao Paulistão, eu acho que para o Paulistão a coisa vai ser bem feita, porque é curto, né? Você tem só 2 rodadas para definir aí os classificados e o rebaixamento, depois é mata nas quartas, é mata na semi e só ir de volta. E até se eu sou federação, eu faço um jogo único para a final, mas enfim, é só ir de volta à final. Essa é fácil. Agora, para um brasileiro, e já é a A, B e a C, né? Nós não estamos falando só de... Nós estamos falando de 60 times, ou seja, 30 jogos, que eu acho que isso vai dar alguma situação ruim e o campeonato vai ter que ser suspenso. Torço que eu esteja errado, mas não acredito que esses elencos ficarão confinados, não, até o término das competições, porque é muito tempo, todos têm família, enfim. E você falou aí do Cruzeiro, né? E eu já recebi um WhatsApp aqui do Fluminense perguntando se você aceita uma proposta, se você aceita sentar para negociar com o Fluminense, Luiz. Com o Fluminense? O Fluminense. O Fluminense, rapaz, você vê que coisa, né? Fluminense, Botafogo e tal, são times com camisa, com estrutura, mas assim, o mês sempre tem 30, ou tem 60, tem 90 dias, e aí você tem dívida. Você vê quando o Scarpa conseguiu na justiça lá, depois o Palmeiras acabou acertando, mas o Scarpa não tinha recebido por inteiro de 2 anos passados o 13º, as férias proporcional, fundo de garantia. Então, cara, esses times hoje, é claro que o cara que joga geralmente em time grande, né, você sai do Fluminense, vai para o Botafogo, mesmo que o mês tenha 90 dias, você não ganha menos que 50 mil, né? Geralmente esses caras não ganham menos que 50 mil. Então, com 50 mil, você consegue ficar 3 meses sem receber, né? E depois você vai na justiça, uma hora ou outra, a justiça do trabalho ela é mais rápida, você vai receber. Agora, você já pensou lá, vamos pegar um exemplo de vocês no São Carlos. Eu vou e sento para negociar com o São Carlos. Ele vai me pagar R$1.000 por mês.
e aí ele não paga, eu vou na justiça. É duro, né, cara? É A duro. situação do futebol brasileiro, a gente tá falando do Fluminense, mas para time grande, ainda é fácil para os caras que têm mais ou menos história em time médio e grande, ou que já passou pelo menos uns 2, 3 anos em algum time grande, você tem um dinheirinho guardado, né? Porque agora, o ruim é com um time pequeno. Mas respondendo sua pergunta, eu negociaria com o Fluminense porque faria um contrato de 100 pau e pode me pagar só a cada... Ele pode me pagar a cada 3 meses, não tem problema não. Não tem problema. Você viu o que o Daniel Alves fez no São Paulo ou não? Como? O salário do Daniel Alves é mil... Pô, 1,5 milhão, 1,6 milhão. 1,5 milhão, 1,5 milhão. Então, como a maior parte do salário dele é de direito de imagem. Então, como São Paulo, nessa época de pandemia e tal, São Paulo vivia essa crise, agora vendeu o Antony, hoje o Gustavo Maia, enfim, está conseguindo recuperar dinheiro com a molecada de base. O Daniel Alves falou para o São Paulo o seguinte: não, eu sou São Paulino, cara, é o seguinte, vocês me pagam meu direito de imagem a cada 6 meses. Fica pagando só meu salário, paga só 500, 1 milhão. 6 milhões eu recebo a cada 6 meses. É mole, hein? Vestiu a camisa, hein? Eu quero um contrato desse, eu ponho a camisa e beijo o Eu escudo. também, pô. Você pode me pagar uma vez por ano, cara. Pode me pagar uma vez por ano. Pode ser, tá ótimo, fechado. Quem mais está conosco aqui? O Marcelo Simone, grande Marcelo Simone, nosso amigo aqui de São Carlos também. Um beijão pro Júlio aí, viu, Marcelo? Estamos sempre aí em oração para a recuperação 100% aí do Júlio, que sofreu um acidente sério, rapaz. Mas, graças a Deus, está se recuperando muito bem. João Vitor, você, meu amigo. Vamos lá. Aproveitar a presença do Luiz também, mudar um pouquinho do foco. O Luiz acaba sendo uma grande referência para todo mundo que está no mundo de jornalismo esportivo, né, Rafa? E a gente está percebendo, a gente até comentava em off antes da live, como está mudando a dinâmica do jornalismo esportivo no Brasil, né? O Luiz comentou que ele começou no jornal, né, quer dizer, na mídia impressa. Nós estávamos comentando que há 10, 15, 20 anos atrás, toda a referência do interior para futebol eram as rádios AM de cada cidade. E a gente está vivendo praticamente a extinção da mídia impressa, passando para as mídias digitais. A gente está vivendo a extinção do dial do AM, né? O FM não está absorvendo a mesma programação, o mesmo destaque para esses times. Luiz, eu queria a sua opinião sobre como você vê essa transição e quais os caminhos para essa nova geração de jornalistas esportivos, né? Onde pode ser que esteja o mapa da mina aí? O mapa da mina, sem dúvida nenhuma, são as mídias digitais, né? Você vê aí a web rádio, a web TV, esse é o caminho. E eu tive o privilégio da minha administração da CESP. Antes as web rádios não podiam repórter dentro do campo, não tinham vaga e tal. Eu consegui ir na federação, fui na CBF, consegui a permissão. Por quê? Porque, como você bem disse, quando eu comecei lá em 91, eu fui para um jornal de Guarulhos, depois do jornal de Guarulhos fui para um jornal grande de São Paulo, onde eu fiquei 10 anos, ali eu fui para o Lance, e aí eu fui o primeiro repórter, já em 2005, contratado no Globoesporte.com. O Globoesporte.com, que hoje é esse site espetacular, eu fui o primeiro repórter, veio o Marcelo Russo do Rio e eu aqui de São Paulo, eu fazia São Paulo e Palmeiras, ele fazia Corinthians e Santos, nós fomos introduzindo a internet em 2005, e hoje você vê que os jornais praticamente acabaram, Lance, Diário, enfim, a Gazeta Esportiva já bem lá atrás. A gente só tem os grandes jornais da Estadão, enfim, Globo, Folha de São Paulo, e a internet vem abocanhando tudo. Hoje você não compra um jornal, você acessa seu celular aí, ou seu computador, você vai ver lá o seu clube, seu time, no site dele, no site do UOL, da Globo, enfim. Você tem a notícia em cima da hora. E aí você vai para as mídias sociais. Se você tiver acompanhar no Twitter os grandes jornais, os grandes portais, os grandes clubes e tal, você tem notícia de todos ali também. Então o caminho assim, é você se especializar cada vez mais na mídia digital, na internet. É claro que eu sempre falo para todo mundo, você precisa principalmente ter mais de um idioma. O inglês é extremamente necessário, porque hoje você percebe que eu vira e mexe, eu estou olhando ali no LinkedIn também,
qualquer situação, o cara é estagiário, tem que falar inglês, noção de espanhol, não sei o quê, e para nossa área, principalmente com essa globalização, com todos os outros esportes, com futebol pelo mundo afora, com agências de notícias internacionais, você precisa ter esse mecanismo. Eu pego um exemplo para vocês, eu não sou um cara bom em inglês, minhas filhas falam fluentemente e tudo, as minhas escalas, tudo do DAZN vem tudo em inglês, é tudo WhatsApp e tal, eu até consigo entender, mas não consigo responder. Então eu tenho que correr no tradutor, jogo no tradutor, respondo, jogo para cá e não sei o quê, eu entendo, mas não sei responder. E quando eu tô aqui em casa, minhas filhas respondem tudo por mim. Fala aí, vai embora. Porque elas detonam tudo. Então, a gente tem que o stream, a internet, essa coisa que a gente faz lá na Tati, que é a multiplataforma, que você tem as duas rádios, a AM e FM, né? A Tati FM e a Rádio 79. Você tem a TV aberta e a TV fechada lá em Ribeirão da Tati. E você tem o Facebook, que você, quando a gente vai fazer uma transmissão, a gente não tem o direito de imagem, por exemplo, do Paulistão. Então, a narração que a gente vai colocar na AM, na FM, vai para a TV aberta, eles ficam passando os patrocinadores e jogam lá mesmo, e jogam no Facebook. Então, você faz essa multiplataforma para poder atrair o maior público possível. Quando nós começamos lá, a gente não tinha patrocinador. Antes da pandemia, estava com 16. Então, você vê que o trabalho bem feito, o trabalho integrado, também agrega financeiramente para a própria emissora. Então, hoje o caminho é a internet, o stream, é a web rádio, é a web TV, porque está tudo acabando e os clubes agora, você vê que essa medida provisória também vão ter que ficar atentos para equipes esportivas de rádio, de jornal ou de TV, do seu próprio site e tal, e isso pode ter um campo de trabalho até vasto para nós mesmos, para a nossa categoria. Os clubes precisam aprender os seus sites, né? Principalmente os do interior. Desculpa. Tem uns sites bons dos clubes do interior, com os elencos, com os patrocinadores, divulga entrevista, enfim. Você pode fazer um trabalho diferenciado até para você ganhar dinheiro também, mas com equipes jornalistas, com equipes competentes que possam divulgar sua marca e seu clube. Muito bem, 21h44, Live Rádio Rock Esportiva, nesta segunda-feira. O Eliseu Silva conectado conosco aqui também. Um abração para você, viu, Eliseu? Compartilhe aí e comente a nossa live. Dinho, mais alguma para o Luiz? Eu vou finalizar com o Luiz aqui, mesmo porque minha bateria tá acabando aqui, daqui a pouco eu caio, tá? Então... Se for na área é pênalti. Se for na área é pênalti. Ô Luiz, eu gostaria que você falasse da sua coleção de camisas, cara. Eu tava vendo esses dias aí, você postando aí. Nossa, bem legal, né? Aqui, todos nós aqui somos colecionadores de camisas, né? Então, eu gostaria que você falasse da sua paixão por essa coleção aí. Qual que é a sua preferida? Então, cara, assim, eu sou São Paulino, né, cara? Eu sou São Paulino. Então, nessa coleção aí, eu devo ter eu tenho muitas que eu não coloquei lá, mas eu tenho várias camisas do São Paulo. Mas, assim, especificamente, cara, são todas essas camisas, todas eu ganhei, cara. É muito legal isso. E é muito gratificante você chegar num estádio, ser bem recebido, o cara reconhecer o seu blog, saber que você tem carinho pelo interior. Então, assim, eu apresentei todas aquelas camisas, eu não comprei nenhuma, ganhei de presente todas, cara. Então, assim, até por esse carinho todo, cara, é emocionante. E eu só não tenho mais ainda, porque no meu blog chegou uma época que eu sorteava muito essas camisas, sabe? Os caras me chamavam, Ademar, sorteia no blog, e eu sorteei. Teve uma época que eu sorteei bastante. Mas, assim, eu gosto muito do interior, sou muito apaixonado, e tem times que assim, que você vai mais vezes na cidade, né? Por exemplo, eu tenho umas 4, 5 do Botafogo de Ribeirão Preto que, coincidentemente, eu fui trabalhar. Talvez até porque o Botafogo de Ribeirão Preto também é tricolor aqui no São Paulo, né? Agora, a do Juventus é espetacular. Esse uniforme que eu mais acho lindo, a cor, é a do Juventus. Eu gosto muito do Juventus. Esse tigre do Novo Horizontino que tem na camisa do Novo Horizontino, é espetacular, rapaz. O grená do Juventus é o grená da Ferroviária, né? Então, assim, eu falar para você que eu tenho um time preferido... Se eu tivesse que falar, mas você tem que escolher um time do interior, não pode ficar em cima do muro, eu ficaria com o Mojimirim,
por causa do Vadão, Leto, Rivaldo e Valber, cara. Esses caras, o Carrossel Caipira, não sai do meu coração, não sai da minha mente. Não esqueço mesmo. Olha, ô Luiz, a primeira vez que eu vi o Carrossel Caipira, em 1992, dia 28 de junho de 92, a final da Copa 90 anos da Federação Paulista, né? É verdade. Entre Mogi-mirim e Grêmio São Carlense. O tal do Rivaldo bateu tanto ali, nós acabou com nós aquele dia, ele judiou tanto do time, que parecia que ele tava... Olha, eu acho que tava o Rivaldo, acho que o Rivaldo era 11 e tinha mais 10 do Mogi. Parece que o Mogi tava jogando em 21 aquele dia. Porque, vou te falar uma coisa. O Rivaldo acabou com o time do São Carlos. Sem te interromper, já te interrompendo, mas para te dar um... Quando eu fui fazer a matéria, todo mundo falava do Valber, você vai lembrar disso. Todo mundo falava do Valber. Sim. Cheguei lá, então o meu personagem, que eu ia fazer uma capa lá do Mogi-mirim, era o Carrossel Caipira com o Vadão e tal. O Vadão me falou assim, Ademar, vou te falar uma coisa aqui. O Valber, o Rivaldo, chegou aqui com frieira, com lombriga, com cara e tudo quanto é dente, coitado, uma situação lamentável, ele morava numa favela, ele não era pobre, ele era pobre ao triplo. Nós estamos fazendo um trabalho com ele, com tudo isso, dentário, de saúde, de tudo, porque ele é muito pobrezinho. E, pô, olha que eu tô te falando, esse cara é para disputar a Copa do Mundo, para jogar na Europa. Em 92, hein? Rapaz, ele via isso que você viu aí, ele via nos treinamentos, ele fala, você vê o que ele faz nos treinos, é uma barbaridade, cara. Isso aí é um fenômeno. O cara que treinava ele todo dia antes do Paulistão, né? Então você vê que Deus abençoou, tenho ele no Twitter, eu falo muito com ele no Twitter, no Conversa no Reservado e tal, a gente tem amizade desde aquela época, e toda vez que ele, que eu o encontrei, depois ele veio para o São Paulo, já na reta final da carreira, eu fui fazer um jogo pelo Sport TV quando jogou ele e o Rivaldinho, o filho dele, no Mogi-mirim, até eles fizeram o gol e tal, enfim, o Rivaldo merece tudo que ele recebeu, hoje é um cara multimilionário, pelo mérito dele, mora em Orlando, está numa situação financeira muito boa graças a ele, mas você vê que a vida em 30 anos, ele saiu de um cara muito pobrinho, de uma favela precária em Recife, o talento dele levou onde levou, né, cara? Eu lembro de um lance desse jogo, o Grêmio São Carlense tinha um lateral direito chamado Heraldo, que cobrava falta muito bem, ele jogou no Santos, inclusive. Esse cara, ele foi artilheiro do Grêmio São Carlense em 91, quando o Grêmio acessou para a primeira divisão, só fazendo gol de falta, ele fez 12 gols de falta. Caramba! Nesse jogo contra o Mogi-mirim, ele cobrou uma falta no travessão, sabe, aquela pancada no travessão, e a bola voltou para a entrada da área. O Rivaldo, assim, dominou ela, assim, sabe? Só colocou o pé, assim, a bola, tipo, caiu em cima do pé dele, encaixou. Ele armou um contra-ataque ali que o Mogi fez o gol. Eu fiquei impressionado com aquela jogada lá, cara. Eu não esqueço dessa jogada, assim, aquelas coisas, assim, que, poxa, devia ter um quadro, alguma coisa para estar emoldurado aquilo lá, porque foi perfeito, uma matada perfeita. Tipo, a bola cair naquela junção lá do pé com a canela certinho, o cara dominar e já sair jogando lá e tranquilo. Jogava muito. Ô Luiz, e aproveitando, já que você falou do Rivaldo, o que você acha que aconteceu nessa situação dele com o Mogi-mirim, esse litígio entre os dois? Eu acho que o Rivaldo, a minha opinião, né, ele começou a perder muito dinheiro. Quando ele começou lá no Mogi-mirim, era o Wilson Fernando de Barros, que você vai lembrar que era empresário lá, muito bem sucedido na cidade, que pegou o time, que administrava, colocava dinheiro no bolso, enfim. Até o próprio patrocínio do time era Autopeças dele. Autopeças, né? Barros, né? Barros, que era dele. E aí, quando ele já muito multimilionário, né, já melhor do mundo, campeão do mundo, foi jogar em países aí menores e tal, papapá e tal, ele pegou e falou, vou fazer o que o Wilson Fernandes de Barros fez e tal. Só que ele veio acreditando que a marca Rivaldo, que é uma marca forte, ia atrair patrocinadores. Mas ele ficava pouco na cidade, demorou para jogar no time, ele demorou para incorporar, né? Ele demorou. E aí o que aconteceu? Ele, por demorar, a cidade ficou meio assim. Ele foi jogar no São Caetano, foi jogar no São Paulo, demorou para ele. Então ele não teve essa visão empresarial
E aí o time, os patrocínios não vieram porque ele não jogava, ele era o dono, mas estava fora. Que dono é esse que vai jogar no São Caetano? Que dono é esse que vai jogar no São Paulo? Então, aí ele foi colocando dinheiro do bolso, falou, pô, pera lá. Pô, eu não vou ficar colocando mais dinheiro do bolso, eu vou vender e vou embora. Foi o que ele fez. Eu acho que o erro foi estratégia dele e erro também, principalmente, de não acompanhar o dia a dia do clube, deixou na mão de outras pessoas. Aí o time, ele tinha dinheiro no bolso, a hora que ele viu que era prejuízo, ele se mandou, os empresários que pegaram afundaram o time e foi lá para baixo. Eu acho que aí ele não tinha talento para coisa tino comercial, não tinha talento para isso. 21 horas mais 52 minutos. João, mais alguma para o Luiz? Eu acho que para aproveitar, né, Rafa, e também já encerrando, Luiz, 3 décadas aí de jornalismo esportivo, a gente tem o hábito aí de perguntar sempre essa questão no finalzinho para os entrevistados. Conta alguma história curiosa, engraçada, divertida aí da sua carreira, principalmente nesses estádios do interior. No interior, rapaz, puxa, no interior tinha, nossa, eu e o Odinei Ribeiro, assim, a gente, nossa, diversão pelo interior afora e tal. Mas, assim, cara, para te falar, assim, é uma curiosidade até, para mim, é uma situação porque antigamente não tinha internet, eu não vou nem falar no interior, eu vou falar na Copa do Mundo de 98, lá na França, cara. A gente, não tinha internet, não tinha essa facilidade que a gente tem hoje e tal, e você chega lá numa coisa da FIFA, você tá preso, né? Você tá na sua baia lá e tal. Eu tava pelo Diário Popular, e chega a escalação do Edmundo e não do Ronaldo, cara. Todo mundo começa a olhar para um, o que aconteceu? Não tinha celular, não tinha essas coisas, essa facilidade. O que aconteceu? Um pergunta para o outro, a FIFA não deixava ninguém se movimentar. O que aconteceu? Caramba, o que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí todo mundo, aí a gente corria atrás da produção da Globo, que vinha, não sei o quê, tinha pedido para alguém para falar, o Ronaldo passou mal, não sei o que. E só sabia que ele tinha passado mal. Beleza. Aí uns falavam, não, o Ronaldo quase morreu, não, o Ronaldo tá internado, não, o cara tá não sei o quê. Aí, 40 minutos depois, a FIFA toma o papel de todo mundo e dá uma nova entrevista, ou dá um novo papel com o Ronaldo escalado. Você fala, pera lá, o Ronaldo tava morrendo, não tava morrendo, tava internado, não tava internado, e ninguém ficou sabendo, você não tinha como ficar sabendo. Então a gente vê a seleção brasileira entrar e tomar aquele passeio, o Zidane jogando, o Ronaldo quase morrendo em campo, o time do Brasil travado, só a França jogava aquele passeio, uma final de Copa do Mundo, cara, você fica perplexo. Aí acabou o jogo, todo mundo vai pro vestiário e tal, que a gente descobre a história. Então, o que eu te falo que é o preço da modernidade, né? Hoje, você dá um Google, você entra numa mídia social, você consegue. Mas eu acho que a que mais me marcou justamente foi essa, porque você não ter notícia, você vê uma Copa do Mundo, uma final, sem saber o que aconteceu. Você não sabe que o Edmundo estava escalado e o Ronaldo chegou lá, bateu na porta e falou, não vai jogar não, vai jogar eu. E peitou o Zagallo, eu vou jogar. E aí depois você fica... O Zico que contou essa história, que era o supervisor da televisão da seleção, porque a hora que você saca aquele tumulto, aí você vai falar com o César Sampaio e falou, cara, nós realmente não jogamos nada, o Ronaldo quase morreu na concentração, mas eu prefiro nem falar, e os caras vão saindo falando que o Ronaldo tinha quase morrido, e aí todo mundo vai embora. Enfim, cara, foi a pior cobertura para você conseguir informação. No final estava todo mundo tenso, o Brasil tinha perdido, a delegação se mandou, foi embora no mesmo dia até, os caras estavam com medo que o Ronaldo morresse ainda, não sei o quê, e ficou só o Zico para depois ir passando aos pouquinhos as informações. Então eu acho que de curiosidade para mim, assim, de perplexidade até, foi essa situação, sabe? Que foi uma situação ruim. E assim, de divertido, uma vez eu fui com o Odinei Ribeiro, nós fomos para Souza, na Paraíba, fazer Souza e Curitiba na Copa do Brasil. Então nós fomos para Juazeiro do Norte, do Juazeiro nós pegamos um carro, nós ficamos no hotel em Juazeiro, depois pegamos um carro, 3 horas de viagem até Souza da Paraíba. Chegou lá, entraram no TJD e adiaram a partida. A gente veio 3 horas até Souza, saímos de Souza, voltamos até Juazeiro, dormimos em Juazeiro e fomos embora no outro dia.
Aí depois, no dia seguinte, os caras marcaram o jogo para 3 dias depois. Nós voltamos para Juazeiro e fizemos o mesmo... Só de carro e avião deu umas 20 horas cada um, porque a gente tem que fazer jogo em dose dupla em Souza, na Paraíba, viu? E às vezes a gente reclama para ir para Oswaldo Cruz, aqui para Penápolis, quando a gente ir. Nunca mais eu reclamo, viu, Luiz? Cara, espetacular. Que bate-papo agradável. A gente ficaria mais 2 horas aqui com você, com certeza, falando sobre futebol que a gente ama, sobre jornalismo esportivo, que é uma paixão nossa também. Então, para começar a se despedir aí, eu vou começar com o Dinho. Ô, Rafa, foi um prazer enorme, né, mais uma vez participar da live aí com o João, que engrandeceu muito a nossa live de hoje, e principalmente com o nosso convidado aí, Luiz Ademar, aí, a gente sempre admirou, como a gente disse lá no início, né, uma das nossas referências sobre o futebol do interior. Só tenho a agradecer, ao Luiz Ademar por nos dar essa oportunidade aí de dividir com a gente essa experiência dele aí. Muito obrigado, Luiz. Um abraço, viu? Um abraço de Nelson. Valeu, um abraço. Bateria aguentou, hein? Ó, bateria Tá foi com firme. 1%. A minha também. Daqui a pouco eu tenho que colocar na tomada, hein? Então vamos lá. Obrigado, viu, Dinho? Um abraço, boa noite. Um abraço, Rafa. Um abraço, João. Amanhã um tem abraço, mais. Luiz. Fica com Deus. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. João, você. Bom, primeiramente me despedir do Luiz. Luiz, foi uma satisfação, um prazer contar com você. Espero que você seja ouvido lá na federação de verdade, porque você é uma pessoa que, mais do que gostar do futebol do interior, dos times menores de São Paulo e médios, você entende, né? E a opinião de quem entende nesse processo que nós estamos passando é fundamental, Luiz. Então, muito obrigado pela participação, Rafa. Também gostaria de agradecer a oportunidade a todos os que nos acompanharam e seguimos à disposição. Quando vocês quiserem dar aqui na agenda, a gente está à disposição aí da Rock Esportiva. Que venham mais 50, que venham mais 500 lives pela frente, que com certeza o futuro de vocês vai ser muito brilhante. Abraço, gente. Abraço, João. Obrigado, João. Obrigado, meu parceiro. Tamo junto sempre. Teremos outras oportunidades, com certeza, aí. Vamos te convidar mais vezes aí. Obrigado, viu? Boa noite para você aí. Luiz, obrigado. Muito obrigado. Obrigado por atender nosso convite de pronto. Obrigado por esse bate-papo incrível conosco aí. Nos engrandece demais como equipe, como profissionais. Sempre bom falar com pessoas assim como você. E leve nosso abraço a todos do DAZN, principalmente do Grupo Tati. Para o nosso padrinho, dá um abração no Jorge aí, quando você o reencontrar ao vivo lá no estúdio, né? Para todos da CBF TV, do Maicujo, do seu site, todos aí que você faz parte. Obrigado, Luiz. Boa noite. Foi um prazer. Prazer é tudo meu, Rafa. Quando precisar, só falar aí, estou à disposição, bater papo de futebol, de jornalismo esportivo, é tudo que a gente ama, é tudo que a gente, né, aprendeu a fazer. Eu nunca tinha pensado em trabalhar em TV. Quando eu fui para o Sport TV, foi justamente por esse amor para o interior, porque eles tinham o produto da A2, da Série B e tal, que eles achavam que não tinha ninguém que fazia com amor. Não é à toa que eu fazia 100 viagens por ano de avião para poder fazer esses times fora, no interior, enfim. É uma coisa que eu faço com todo o prazer do mundo. E quando precisar, estou aqui. Estou aqui, só falar, a gente combina. E estou à disposição para a gente bater sempre papo sobre futebol e principalmente sobre o interior de São Paulo, cara. Um abraço, fica com Deus e obrigado pela oportunidade. Amém. Fica com Deus também. O prazer foi todo nosso. Que satisfação. Um abração, Luiz. Até mais. Até mais, gente. Obrigado, João, mais uma vez. Obrigado, Dinho. Obrigado aí a todos vocês que estiveram conosco em mais uma live Rock Esportiva, esta edição especial, número 50. Amanhã tem mais, hein? Amanhã tem mais live Rock Esportiva com o Guga. Atacante do Santos da década de 90 será o nosso convidado amanhã, 20 horas e 15 minutos. Obrigado, gente. Fiquem todos com Deus e até amanhã, encontro marcado 20h15 aqui na nossa Rádio Rock Esportiva. Para fechar, mais um rock aí pra gente no dia do rock, mais uma novidade nossa e o fechamento nosso de todas as lives. Um abraço, gente, até amanhã!